Olá, crianças, tudo bom? Vamos para mais uma aula de geografia hoje? E hoje temos um tema bem interessante para a gente pensar, refletir, para a gente começar a analisar sobre nossas atitudes com a natureza e também evidenciar o que a natureza tem para nos oferecer e como a gente pode retribuir de forma amigável com a natureza. E aí, estão curiosos para a aula de hoje? O tema da nossa aula é os recursos da natureza e os seres humanos. Alguém aqui já ouviu falar em o que é recursos da natureza? E o que é que esses recursos da natureza têm a ver com a gente, seres humanos? O que é que tem a ver? Vamos lá saber? Primeiro, observe as imagens a seguir. Observaram? Bonita? Linda, né? Uma cachoeira, bem natural, com um verde. Quem não queria estar debaixo dessa cachoeira agora, nesse momento? Ah, como eu queria! Não é verdade? Se banhar, sentir a energia da natureza no seu corpo. Vê só que coisa legal, não é? Agora observe esta imagem aqui. E aí? Uma sala de estar, né? Uma sala de uma casa com sofá, cadeira, umas portas de madeira, uns móveis bem rústicos. Uma sala de uma casa, não é verdade? Vamos seguindo. E essa imagem? Estou analisando direitinho? Tem aí, ó, um trator escavando em algum local, tirando, né, algumas coisas dessa terra aí, talvez. Vocês sabem o que são? Já passaram por alguma construção, alguma coisa assim parecida aí na vida de vocês, quando vocês vão andar por aí pelo mundo afora? Será que vocês já se depararam com uma cena dessa? Interessante, né? Vamos lá, vamos seguindo. Focou nas imagens? Ótimo. Vamos para as perguntas e as reflexões. Vamos analisar as imagens. O que as imagens mostram? Primeiro, o que a imagem está mostrando? Nós vimos que a primeira imagem é a imagem de uma cachoeira, muito bonita, um meio natural, né? Num ambiente bem natural. Nós vimos também a sala de uma casa, cheia de móveis, tudinho. Não tem seres humanos ali, nenhuma dessas, né? E temos também a terceira imagem, né? Que é uma imagem que é uma extração de minério de algum local. Não é verdade? Vamos para as perguntas. Tem algumas perguntas aqui no cantinho, ó. Vamos tentar responder? A natureza formou elementos mostrados na imagem 1. Quem criou os elementos mostrados na imagem 2? Primeiro, foi a natureza que formou esses elementos que a gente viu na imagem 1? Cachoeira, natureza? Sim, né? E na imagem 2, quem foi que criou os elementos ali mostrados? Foi o homem? Será que foi o homem? E ele usou o que para construir esses móveis, construir essa casa, fazer esse sofá, esse tapete? Ele utilizou qual matéria-prima? E essa matéria-prima veio da onde? A exploração dos recursos naturais pode causar danos ambientais. Qual das imagens mostra isso? A imagem 3, não é? A exploração dos recursos naturais pode causar danos ambientais gravíssimos, que a gente vai evidenciar durante a aula de hoje. Em sua opinião, a natureza está presente nos elementos mostrados na imagem 2? Vamos explicar isso? Será que a natureza ela está presente na imagem 2? Essa imagem dessa sala de estar aí, ó, dessa sala da casa. Será que a natureza está presente ali? Sim, até porque para se fazer os móveis você teve que utilizar uma matéria-prima e essa matéria-prima é a madeira. E de onde é que vem a madeira? De onde é que eu tiro essa madeira? Exatamente, da natureza. Por isso ó, que ele está evidenciando bastante isso, que a natureza está presente nos 3 locais. Porém, ela está sendo explorada cada um de uma forma, certo? No meio natural não está vendo exploração, mas na sala de estar a gente já vê a função do homem reutilizando essa matéria-prima, utilizando essa matéria-prima.
E na terceira imagem, você está vendo uma exploração dos recursos naturais, que se essa exploração não for muito bem administrada, ela pode causar danos e impactos ambientais seríssimos. Vamos lá, continuando a nossa aula. Vocês sabem o que são recursos naturais? Os recursos naturais são elementos da natureza que utilizamos para sobreviver. Alguns deles são a água, o ar, o solo e a vegetação. Sem eles, a nossa existência no planeta torna-se difícil, por isso é importante conservá-los e preservá-los. Então, é de extrema importância que esses recursos que vêm da água, como a água, o ar, o solo, a vegetação, seja muito bem preservado e conservado. Certo, minha gente? Por quê, professora? Você sobrevive sem água? Não, né? O ar, você sobrevive sem ar? Será? Será que se eu tampar meu nariz, será que eu consigo respirar e terminar de viver? Não, né, minha gente? A gente morre. O sem ar, a gente morre. E o solo? Se não tiver um bom solo para a plantação, de onde é que a gente vai tirar o nosso alimento? Até porque todo alimento ele vem da agricultura. E a agricultura ela precisa de um solo bom para poder plantar, para dar algo bom para a gente também. Certo? Então, todos esses recursos naturais, eles precisam ser preservados. Certo? Continuando. Daí, vamos explicar aqui através desse infográfico aqui. O que são recursos naturais? Matéria ou energia presentes na natureza, essenciais e úteis para o homem. Olha aqui, os recursos naturais podem ser consumidos muito mais rapidamente do que formam na natureza, que são os recursos não renováveis, são aqueles que demoram para poder se formar novamente, e tem os renováveis, reposto naturalmente num prazo relativamente curto. Por exemplo, a água, por exemplo, a madeira, certo? Agora, tudo isso deve ser, a gente tira para poder sobreviver, mas tem que ter tudo no seu limite, certo? E com muito cuidado. A gente não pode chegar e fazer aquele desmatamento enorme só porque eu quero ter móveis rústicos na minha casa, né? Não pode. Existe uma regra e essa regra tem que ser seguida, onde esses recursos naturais, eles podem até ser explorados, mas dentro do limite, conservando e respeitando a natureza. Tá certo? Vamos seguindo. Uma síntesezinha assim, bem rápida dos recursos naturais. Eles podem ser não renováveis. Eu tenho aqui, os minerais e os energéticos. Os minerais, que é os minérios, as rochas industriais e as ornamentais. Os energéticos, energia nuclear, combustíveis fósseis, como, por exemplo, o carvão e o petróleo. Vocês já viram carvão, né? Ah, sim. E o petróleo é aquele que faz gasolina, tem até no chiclete, sabia? Depois eu explico para vocês sobre isso. Os renováveis podem ser os energéticos, como energia solar, porque eles se renovam. Por exemplo, energia solar, eu tenho ela constantemente. A energia eólica, que é o vento. E a energia hidroelétrica, que é a energia da água, a força da água. Os biológicos, que eu tenho a agricultura, a pesca e as florestas. E os hídricos, existentes nos lagos, águas subterrâneas, rios. E isso tudo está ligado com a energia hidroelétrica, tá certo? Que a gente usa essa energia hidroelétrica, a força da energia, para obter a energia que a gente tem nas luzes da nossa casa, enfim. Então, esse daí é um resuminho sobre os recursos naturais existentes no nosso meio ambiente, no nosso planeta, que são os renováveis e os não renováveis. Qual é a diferença disso? Não renováveis é aquele que leva o maior tempo para poder se repor na natureza, e tem outros que nem se repõem. E os renováveis é aqueles que têm curto prazo, a natureza ela consegue se repor em curto prazo. Por exemplo, a energia solar, a energia eólica, tá certo? Ela consegue se repor rapidamente, sem muitos danos para a natureza.
Classificação dos recursos naturais, ó, ele atende à sua natureza. Os minerais, que são os materiais que constituem a crosta terrestre, os metálicos e os não metálicos, que são aquelas rochas, né? Aquele mármore, aquele granito. Os biológicos, que são materiais e energia que o homem pode obter a partir de outros seres vivos. Hídricos, quantidade de água superficial e subterrânea que está disposto à disposição do homem, certo? Onde a gente usa nas hidroelétricas. E os energéticos, que englobam qualquer fonte de energia, seja energia nuclear, os combustíveis fósseis, outras energias alternativas, certo? Essas são as energias, né, que atendem à natureza. A importância da utilização sustentável dos recursos naturais. Vejam só, desenvolvimento sustentável. Ele procura satisfazer as necessidades da população atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras e satisfazem as suas próprias necessidades. Vejam só, a gente precisa ter a conservação das florestas, tem que conservar o solo, tem que, assim, um meio de energia bem natural, onde a gente não degrada a natureza, que são os painéis solares, é como a gente estivesse pegando a luz do sol e transformando ela em energia para o nosso dia a dia. Conservação das águas em zonas verdes, aterro sanitário, que é uma coisa muito ainda a se estudar, porque vocês já pararam para pensar para onde vai o lixo que a gente produz? Primeiro, você separa o seu lixo aí dentro da sua casa? Plástico, papel, metal, alimentos, né? Restos de alimentos. Você separa, que é o lixo orgânico? Vocês separam? Então, o lixo ainda é um grande dilema, um grande desafio para toda a humanidade do que se fazer com ele e tirar o maior aproveitamento dele, certo? E assim, existem muitos meios, sim, que a gente pode e que a gente deve fazer, porém ainda são muito escassos. Muitos órgãos públicos ainda não têm o interesse de investimento nesses recursos ainda, mas que existe, que você dentro da sua casa, aquele trabalho de formiguinha funciona também, tá bom? Olha aqui, ó, a captura e armazenamento do dióxido de carbono, resultado da poluição, transformar a fumacinha da poluição em algum tipo de energia, as ciclovias, como é importante a gente andar de bicicleta. Sabe por quê? Porque faz bem para a sua saúde, né? E ainda polui menos o meio ambiente. Aquela fumacinha dos carros é um veneno para a atmosfera, para as camadas atmosféricas. Então, ó, é importante porque, ó, lhe exercita, você sai do seu sedentarismo. Lembra que é ser sedentário? Ó, aulas de história. Ou seja, você sai daquele momento, né, de parado e começa a se movimentar. Começa, ó, a se deslocar. Isso é bom para a sua saúde também, tá certo? Então, andar de bicicleta faz bem à saúde, tá, pessoal? Fica aí a dica, tá bom? E aí, andar mais nos transportes públicos, por mais que a gente esteja passando por uma situação bem difícil, que é esse momento de pandemia, a gente não pode aglomerar, mas é importante que não tenha tantos automóveis, nem tantos veículos na rua. Isso diminui a emissão de gás para a atmosfera, para as camadas atmosféricas, e ajuda a natureza também na conservação do ar, certo? Por exemplo, eu já falei tanto aqui sobre zona rural e zona urbana, e inclusive já citei, por exemplo, não é tão bom você estar na zona rural, que tem aquele verde à vontade para você, né? É aquela região que tem muitos sítios, muitas fazendas, e você respira, ó, melhor, por conta da presença da natureza, a presença das árvores. Olha aí como as árvores é importante. Esse mês de setembro, a gente tem dia 21 de setembro comemorando o Dia da Árvore. Então é importante a gente sempre lembrar da importância que ela tem para a nossa saúde também. Eu e aquela plantinha, a gente faz uma troca. Enquanto ela solta um tipo de ar, eu respiro ele. E quando eu solto o meu, ela respira o meu. E a gente faz essa troca e faz essa limpeza automática do ar. Agora imagine você, um grande centro urbano, onde você não vê uma árvore, uma folhinha verde, você começa o quê? A ficar sufocado,
começa a ficar com falta de ar. Por quê? Porque não se há essa plenitude do oxigênio que é liberado pelas plantas. Entendeu? Como é o processo agora? Então, ó, respeita as árvores. Vamos lá, continuando. Por que preservar e conservar os recursos naturais é importante para a nossa sobrevivência? Você já parou para pensar, se acabar todos os recursos naturais, como é que você vai sobreviver? Para um pouco e pensa. Acabou a água. Acabou o ar. O solo está todo danificado. A vegetação já foi há muito tempo. E aí, como é que você sobrevive? Então, é preservar o hoje para ter qualidade de vida amanhã. Certo? Vamos lá. A existência dos recursos naturais é essencial para a nossa vida, para o ser humano. É importantíssimo. O ar, a água, o solo, a vegetação são importantes para que possamos viver melhor e realizar as nossas atividades. Se você vive bem, se você respira bem, se você se alimenta bem, se você bebe bastante água, ou seja, se tem esses recursos todos disponíveis para você, porque tudo isso vem de recursos naturais, certo? Se você respira bem, é porque você tem uma grande área florestada. Você vive bem, as plantas lhe ajudam a respirar melhor. Se você bebe bastante água, é porque você tem disponível para você água para consumo, ou seja, uma água boa para consumir, ok? E se você se alimenta bem, é porque você tem um solo muito produtivo, que lhe dá a oportunidade de servir esse alimento a você, ok? Então você acaba vivendo melhor, a sua qualidade de vida, sobe, sua saúde, sua imunidade, vai lá, hoje em dia que a gente está falando muito de imunidade, é isso, minha gente. Por que as pessoas adoecem tão facilmente hoje em dia? Por quê? É educação alimentar que não tem. Isso provém também da conservação dos recursos naturais que não se há também. Então, olha aí, uma coisa ligando a outra. Quando você não conserva, acaba tendo todos esses tipos de problemas. Observe as duas imagens. Por que a moça precisa usar essa máscara? Por quê? Se fosse agora, né? Se fosse uma imagem tirada de agora, porque essa imagem é de muito tempo, mas se fosse uma imagem de agora, a gente diria que era por conta da pandemia, né? Para não pegar o Covid. Mas, olhando as duas imagens, ligando as duas, por que essa moça está usando máscara? Tenta ver o que está por trás dessa moça aí. O que é que está por trás dela? Fumaça. Muita fumaça. Olha aí as indústrias, olha a quantidade de fumaça que está sendo lançada na atmosfera. Essa fumaça ela vai para algum canto, minha gente. Ela simplesmente não some, não. Ela vai para algum lugar. Ela vai prejudicar alguma coisa. Então, pessoal, isso aí vai, primeiro, causar aquele buraco enorme na camada de ozônio. Vai ter vários problemas com isso e vai resultar na gente. A gente é que vai sofrer as consequências. Então, a gente está se automatando, mas gente, a gente está se automutilando. A gente não está conservando a nossa saúde. Certo? Vamos lá. Aqui nessa imagem, quais ações humanas podem degradar o meio ambiente e comprometer a qualidade de vida das pessoas? Qual desses dois? Vocês podem ver duas imagens. Uma imagem tá aí, um riozinho, tudinho, todo mundo andando de bicicleta. Eu tô vendo até energia eólica. Você sabe o que é energia eólica? É aqueles, parecem uns ventiladores bem grandes, assim, umas hélices bem grande, rodando assim, ó. Porque eles rodam, aquele girar dele tem uma força que é revertida em energia, certo? Então, na primeira imagem eu estou vendo a energia eólica, eu estou vendo até a energia solar, uns painéis ali, ó, naquela montanhazinha. Uns painéis solares, muita gente andando a pé, de bicicleta, tem até peixinhos pulando, ó, no rio, tá vendo? Ótimo, maravilha. Agora vem cá e olha a outra imagem. O que é que você está vendo nessa imagem? Muitos carros. E olha que é fumaça, esses carros estão aí. Se você vê um carro na rua, que de repente ele solta aquela fumaça preta, minha gente, fuja. Porque aquela fumaça preta vai prejudicar a sua saúde para o resto da sua vida.
Você não está vendo árvores, está vendo árvores, tudo só galho seco. Um rio totalmente poluído, com certeza esse rio está aí, ó, poluindo também essas outras camadas do solo aqui. Lembra da aula do solo? Os prédios, as fábricas, olha a quantidade de fumaça sendo aí lançada no ar. Olha a diferença. Então, qual dessas duas imagens, certo, podem degradar o meio ambiente e comprometer a qualidade de vida das pessoas? Qual dessas imagens? A primeira ou a segunda? Isso, a segunda imagem. Veja aí. Então, é melhor viver numa imagem como a primeira ou como a segunda? Isso se chama qualidade de vida. O trabalho humano transforma os recursos naturais. Vamos agora falar um pouquinho sobre esse trabalho humano. Você reparou na quantidade de produtos que utilizamos ou consumimos todos os dias, desde a hora que acordamos até a hora de dormir? Já pensou? Quando você acorda, você está deitado em algum local. Você está enrolado no lençol, esse lençol veio de algum lugar, teve todo um processo para poder confeccionar esse lençol. Quando você vai ao banheiro, você utiliza produtos também no banheiro, onde foram, que passou por um processo de industrialização. Então, tudo isso foi transformado pelo homem. Por meio do trabalho, as pessoas transformam os recursos da natureza em produtos que atendem às necessidades humanas. Ou seja, tudo que existe na natureza, o homem vai dar um jeitinho de transformar para atender às nossas necessidades. Assim, o minério de ferro, por exemplo, é um recurso natural extraído pelos trabalhadores para ser transformado em uma grande variedade de produtos, como armários de aço, panelas, aviões, geladeiras, carros, máquinas industriais e uma tuia de coisa por aí afora. Do mesmo modo, quando são construídas usinas elétricas nos rios, também está sendo aproveitado um recurso natural, como a água dos rios, para atender a uma necessidade, como, por exemplo, gerar energia elétrica. Então, todo recurso natural existente na natureza, o homem vai trabalhar e vai transformar esse recurso para atender a nossa necessidade humana, certo? Para fabricar qualquer produto, as pessoas utilizam os recursos da natureza. Assim, quanto mais produtos são fabricados, mais recursos são retirados da natureza. Isso pode causar problemas ambientais, como o desmatamento e a poluição dos rios. Além disso, quanto mais produtos são consumidos pelas pessoas, maior é a quantidade de produto descartado como lixo. Lembra que eu falei que o lixo ainda é um problema? O excesso de lixo é um grave problema ambiental. Mas será que em todos os lugares as pessoas utilizam os recursos da natureza da mesma maneira e na mesma intensidade? Vamos conhecer alguns povos que utilizam esses recursos. Como assim? Os índios, eles utilizam, os recursos naturais em excesso? Não é verdade? Diferente de outros países também. Temos países como os Estados Unidos que têm uma produção, um consumo muito exagerado de tudo, certo? Se todo mundo consumisse igual os Estados Unidos consomem, por exemplo, a gente precisaria de uns 4 planetas Terra para poder dar conta de metade da nossa idade. Então, minha gente, o consumo tem que ser uma coisa controlada, certo? E cada vez mais você tem que se adequar a algo mais natural, certo? Você não precisa consumir tudo em grande quantidade. Não estou dizendo que você vai deixar de repente de tomar guaraná, por exemplo, ou de repente deixar de comer hambúrguer, né? Vamos citar um exemplo assim. Não estou dizendo, claro, você pode consumir, mas tudo em excesso vai fazer mal. Mal para a natureza e mal para a sua saúde também. Certo? Olha lá, degradação ambiental versus qualidade de vida. Vamos pensar nessa relação? Convido você em casa a começar a pensar, tá bom? Quando eu degrado o meio ambiente, eu diminuo a minha qualidade de vida. Se eu diminuo a minha qualidade de vida, eu fico doente mais rápido.
Então, ó, o avanço da ciência e da tecnologia depende da disponibilidade dos recursos naturais, certo? O que ocorre na atualidade é que o abuso da exploração da matéria-prima tem causado sérias alterações ao equilíbrio da natureza e dos ecossistemas. Por exemplo, se eu desmato muito, se eu começo a desmatar, ou tirar muita árvore daquele local, com certeza a natureza ela não vai assim, repor em tempo hábil para poder salvar aquele local. Ela vai repor, mas ela precisa de tempo. Então, se eu tiro uma árvore aqui, eu não posso tirar 10. Eu tiro uma árvore aqui, outra em outro local, outra... Porque dá tempo da natureza se reerguer. Entendeu? A degradação dos recursos naturais e a escassez de terras e água colocam em perigo vários sistemas de produção de alimentos em todo o mundo e representam um desafio alimentar a população mundial, que pode chegar a 9 bilhões de pessoas em situação de fome em 2050. Olha aí que caso sério. O que é que a nossa falta de consciência, falta de sensibilização com a natureza pode causar? Então vamos pensar sobre isso. Hora da atividade, lançando uma atividade para vocês, para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Você vai escrever com suas palavras o que são recursos naturais e depois o que são recursos naturais renováveis e não renováveis, beleza? Anota essas duas perguntas, responde. Se você não deu tempo de acompanhar tudo, vai lá no YouTube, volta um pouquinho a nossa aula, preste atenção em cada detalhe, responde, tira a foto, manda para o teu professor, tá bom? Para registrar e conferir que você prestou atenção na nossa aula de hoje. Beleza, minha gente? Deixando aqui para vocês um joguinho de caça-palavras sobre recursos naturais. Se você quiser jogar, quiser se divertir, aponta a tua câmera aqui, ó, para a telinha, foca aí para a turminha aí, ó, colocar e copiar esse QR Code, bota aí na câmera do teu celular, encosta aqui, ó, encosta não, só precisa apontar para a tua TV, certo? Que ele já vai ler o QR Code, já vai te lançar para esse joguinho de caça-palavras, que fala sobre os recursos naturais renováveis e não renováveis que estão dispostos na natureza. Tá bem? Então, minha gente, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos sobre o que são recursos naturais e o que são recursos não renováveis e renováveis. Falamos da importância de preservar a natureza. Falamos sobre degradação ambiental e qualidade de vida. E espero que vocês tenham prestado atenção em tudo bem direitinho. Responde a atividade e manda foto para o teu professor. Beleza? E é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Foi um prazer imenso estar com vocês. Espero vocês nas próximas aulas. E ó, não vai aglomerar, usa máscara, fique em casa e a gente se vê na próxima aula. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.